O Open de Portugal de Velocidade regressou para mais uma ronda, desta vez no circuito Vasco Sameiro, em Braga. O bom tempo marcou presença, assim como um recorde de pilotos. 3 corridas com 3 vencedores diferentes, 2 corridas em formato sprint com uma duração de 20 minutos e a terceira de endurance, onde foi testada a resistência dos pilotos durante 40 minutos na pista. Os pilotos entraram em pista no sábado para a primeira corrida do fim de semana, uma corrida que acabou por ser mais curta do que o esperado. Das 14 voltas previstas, foram feitas apenas 8. Miguel Lobo assumiu o primeiro posto da primeira à última volta, liderando todo o pelotão. Foi também líder da categoria G3. O piloto de Passos de Ferreira fez a melhor volta da prova com 1 minuto, 23 segundos e 181 milésimas. Depois da ultrapassagem a Francisco Mora, Nuno Batista defendeu o segundo lugar até ao fim da corrida. Na categoria G2, ocupou a primeira posição. Francisco Mora cortou a meta em terceiro lugar. O jovem piloto entrou em pista, atacou a segunda posição e conseguiu segurá-la durante 8 voltas, mas acabou por ser ultrapassado. Mora foi o primeiro da categoria dos TCR. No domingo foi a altura da segunda corrida e de um novo vencedor. José Correia ganhou a primeira corrida de domingo, partiu para a prova na pole position e dominou do início ao fim, depois de no dia anterior ter abandonado a primeira corrida. Primeira, como é óbvio, eu saí, como não me deixaram alinhar também não corri, não é? Esta sim, já alinhei, corri, portanto fiz o meu melhor, embora o carro ainda não está naquelas perfeitas condições que tem que estar, mas já esteve ao nível de conseguir andar na frente. Ao volante do Mercedes AMG GT4, Miguel Lobo foi o segundo a cruzar a meta. O piloto ainda tentou atacar o primeiro lugar, mas ao fim de 6 voltas já se encontrava a mais de 2 segundos de distância do líder. Assegurou o segundo lugar e o primeiro da classe G3. Nuno Batista e o Porsche terminaram na terceira posição da tabela. Ainda assim foi o primeiro na classe G2. Para a última prova do fim de semana, um trio já conhecido a ocupar as primeiras posições da tabela. Nuno Batista arrancou para a última corrida com pneus novos no Porsche, uma escolha que se revelou acertada. Liderou a partir da 8ª volta e terminou a competição com quase 21 segundos de diferença para o segundo classificado. Foi também primeiro na categoria G2. Esta era a corrida mais importante do programa, que dá mais pontos. E de facto foi uma estratégia pensada desde o início do fim de semana, guardar os melhores pneus para a última corrida, e eu sabia que tinha ritmo de corrida pelo menos para andar de igual para igual com o Mercedes. Talvez numa volta só o Mercedes seja mais rápido, mas em ritmo de corrida eu acho que nós estamos lá. E assim foi, o meu ritmo de corrida acho que a partir da 6ª volta foi ligeiramente melhor e eu fui-me aproximando e depois ele cometeu um erro e que me permitiu ganhar a prova de certa forma descansado. A cruzar a meta em segundo lugar, Miguel Lobo. Começou a liderar a corrida, mas ao ultrapassar os adversários mais lentos não conseguiu evitar um peão. Caiu para terceiro. Ainda assim, recuperou e assegurou a segunda posição da tabela, primeira no G3. Arrancamos, mantivemos o primeiro lugar durante algumas voltas, estávamos confortáveis, mas atrasamos-nos nas dobragens e quando tinha o Nuno Batista atrás de mim estava também preso numa dobragem a tentar escapar-me desse carro que estava a dobrar, provavelmente foi demasiado cedo ao acelerador, fiz um peão. Ainda tentei recuperar, acabamos relativamente próximos, mas não foi possível. Francisco Mora voltou a ser terceiro na linha da chegada ao volante do Cupra TCR e, sem oposição, liderou na categoria dos TCR. Em estreia no Open de Portugal de Velocidade, Gonçalo Manaú cortou a meta em quarto e foi segundo na categoria do G2. Foi um bom regresso, um bocado de falta de ritmo. Também fizemos uma escolha de pneus que não foi se calhar a mais adequada para aqui, daí as dificuldades que tive ao longo do fim de semana. Mas foi um regresso positivo, pelo menos deu para fazer outra vez mão ao circuito e voltar a correr com adversários lado a lado, que é uma coisa que eu gosto muito. Na primeira posição da tabela ficou Paulo Martins, conseguiu o primeiro lugar dos T2. Já Pedro Marques, com o Seat Leon, terminou no segundo lugar dos TCR, embora tenha sido o sexto a passar a linha da meta. Ao volante do Renault Clio, a dupla Jorge e Pedro Silva ocupou a 7ª posição da tabela. Foram, no entanto, líderes dos T4. O também estreante no campeonato, Jorge Rodrigues, veio com o Fiat 500. Foi 8º a ver a bandeira de xadrez. Ficou em primeiro na categoria dos T5. Francisco Mora, com o Fiat 500,
foi segundo. Na posição abaixo, André Tavares e Miguel Mota conquistaram o segundo lugar na categoria dos T4. Daniel Teixeira e Joaquim Santos foram os 10º, mas acabaram por vencer a classe TCR-DSG. Com o Mazda MX-5, a dupla José Fafiães e Manuel Valente cortou a meta do circuito em 11º. Terminaram em terceiro na categoria dos T5. Gabriela Correia acabou na 13ª posição. A piloto, de 17 anos, também foi obrigada a abandonar depois de um furo no pneu do Seat Leon, mas acabou por conquistar o primeiro lugar da classe dos T1. Depois da vitória na corrida 2, José Correia foi obrigado a desistir na corrida 3 na segunda volta, com problemas na direção assistida no Nissan GT-R. Depois de Braga, os pilotos vão até Vila Real de 5 a 7 de julho para a terceira ronda do Open de Portugal de Velocidade.